Olá, pessoal! Então, nós estamos aqui estudando a unidade 1 do livro 2, do segundo bimestre, onde nós estamos estudando a matéria. Então, nós estudamos a definição de matéria e estudamos as propriedades da matéria, tanto as propriedades gerais, como, por exemplo, a massa, quanto as propriedades específicas, como, por exemplo, a densidade. Pois bem, depois que nós estudamos as propriedades gerais e específicas da matéria, nós estudamos a energia e suas diferentes modalidades, bem como as transformações que ocorrem entre essas modalidades de energia. Agora, nós vamos estudar os chamados modelos atômicos, que estão aí no final da unidade 1, certo? Então, nós estamos aqui na página 278, estudando os átomos. A matéria é constituída por pequeníssimas partículas denominadas átomos, os quais são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons. Então, a gente já estudou a teoria atômica, que é a teoria que diz que a matéria é constituída por átomos, como se fosse a base fundamental de toda a matéria. Pois bem, esses átomos eles apresentam uma estrutura onde o átomo é formado por três partículas fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Essas três partículas estão organizadas no átomo em duas regiões, uma chamada de núcleo e outra chamada de eletrosfera. Nós já estudamos isso. Estamos apenas recapitulando esse conhecimento. Pois bem, ao longo do tempo, diferentes modelos de átomos foram propostos pelos cientistas, como Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, culminando em contribuições para o modelo atômico atual. Pois bem, então, ao longo da história, vários cientistas, filósofos, teóricos tentaram exemplificar ou explicar como seria constituído o átomo, como seria a estrutura de um átomo. Então, esses diferentes cientistas eles trouxeram cada um a sua contribuição para o atual modelo que é utilizado hoje para a representação do átomo. Então, nós temos aqui modelos atômicos. Afirmar que toda matéria é composta por átomos não é uma ideia tão atual. Esse conceito existe desde a antiguidade. De acordo com o filósofo Aristóteles, a matéria era constituída por 4 elementos químicos, que seriam ar, fogo, terra e água, certo? E a combinação destes 4 elementos químicos criaria o quente, o frio, o úmido e o seco. Então, na visão dos filósofos, lá na antiguidade, existiam 4 elementos químicos e as diferentes formas de matéria, por exemplo, a madeira, o ar, seria uma combinação diferente desses 4 elementos químicos, ar, terra, fogo e água. Além disso, muitos historiadores relatam que alguns filósofos gregos, como Leucipo e Demócrito, do século 4 a.C., foram pioneiros no uso do termo átomo. Foi justamente esses 2 filósofos gregos que deram o nome de átomo para a partícula fundamental da matéria. Foram eles que criaram o termo átomo, certo? Com o desenvolvimento da ciência, as pesquisas sobre os átomos foram retomadas quando o inglês John Dalton publicou seu modelo atômico, em que apresentava os átomos como a menor parte de um elemento químico e como partículas indivisíveis. Então, logo depois da antiguidade, já algum tempo depois, surgiram os primeiros teóricos que vão tratar de forma mais científica, vamos dizer assim, a estrutura do átomo. O primeiro deles foi o John Dalton, que ele disse que, basicamente, o átomo era uma esfera maciça, indestrutível e indivisível, que comporia a matéria. O modelo atômico de Dalton era perfeitamente coerente com a maioria dos fatos experimentais realizados até a sua época. Com o passar do tempo e o avanço das pesquisas, outros modelos atômicos vão surgindo, como é o caso do modelo de Thomson, de Rutherford e de Bohr.
Então, o primeiro modelo atômico que nós vamos estudar é o deste rapaz aqui, deste inglês, que é o John Dalton. Então, o primeiro modelo, o modelo de Dalton. O cientista inglês John Dalton, no ano de 1803, buscando explicar alguns fenômenos químicos observados, ressuscitou um antigo conceito de átomo proposto por filósofos gregos para explicar a constituição da matéria. A proposta de Dalton era de um modelo atômico que deveria respeitar os seguintes enunciados. Então, para ele, o átomo seria baseado nas seguintes afirmações, né, para o John Dalton. Toda a matéria seria composta por átomos, né, por partículas fundamentais, que eram os átomos. Esses átomos seriam indivisíveis, portanto, não poderiam ser destruídos e nem criados. Um mesmo elemento químico era constituído por átomos que tinham as mesmas propriedades químicas. Então, o conjunto de átomos que tinham as mesmas propriedades químicas é que dava origem a um determinado elemento químico. Para a formação de um composto químico, né, ocorria a combinação de dois ou mais tipos diferentes de átomos, obedecendo a uma proporção fixa e característica de cada composto. E as transformações químicas, que seriam as reações químicas, nada mais eram do que uma combinação, uma separação, um rearranjo desses átomos. Então, quando ocorria uma reação química, nada mais é do que eu pegar esses átomos e rearranjar eles. Para ele, o átomo obedeceria a todos esses enunciados, né? A gente representa basicamente o modelo de Dalton como essa bola aqui, essa esfera, né? A gente costuma dizer que o modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar, né? Que é a bola de sinuca. Por que ele é chamado de modelo da bola de bilhar? Porque para ele o átomo era uma esfera maciça, indestrutível, não poderia ser criado nem destruído, e indivisível, ou seja, seria a menor parte da matéria. Por isso que seria semelhante a uma bola de bilhar, uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, certo? Isso é o modelo atômico de Dalton. Pois bem, a maior relevância desse modelo proposto por Dalton foi o de incentivar a comunidade científica a pesquisar a existência de átomos com maior seriedade. Além disso, ele demonstrou que os átomos poderiam ser utilizados para explicar fenômenos químicos observados no mundo macroscópico, principalmente com relação às reações químicas. O modelo atômico do Dalton, ele trouxe uma clareza para o entendimento das reações químicas, que seriam, portanto, rearranjos, novas combinações desses átomos que compõem as substâncias. A teoria atômica de Dalton foi aperfeiçoada pelo químico italiano Amedeo Avogadro, que buscou explicar a ligação entre os átomos para formar as moléculas. Veja alguns exemplos de átomos utilizados na composição delas. Então, lembra que o Dalton ele disse que as diferentes substâncias seriam formadas pela combinação de dois ou mais átomos diferentes em proporções fixas para cada tipo de substância. Então, essa contribuição ela veio junto com o Avogadro, certo? E aqui o livro está exemplificando como seriam essas combinações. Nós temos aqui, classicamente, a molécula da água, que é o H2O. Se você observar, realmente é uma combinação de dois elementos químicos diferentes, que é o hidrogênio, que são essas bolinhas brancas menores, e o oxigênio, que é essa bolinha azul maior. Então, dois átomos de hidrogênios, bolinhas brancas, e um átomo de oxigênio, que é a bolinha azul. Então, aqui demonstrando que a teoria do Dalton estava correta, né? Que as substâncias seriam formadas, portanto, pela combinação de diferentes átomos. Aqui nós temos outros exemplos, que é a molécula do cloro, né? Que é formada por dois átomos de cloro. Então, nós temos um átomo de cloro aqui e outro átomo de cloro aqui. Dois átomos de cloro ligados formaria a molécula do cloro 2. Aqui a amônia, né, que é o NH3,
formado por nitrogênio, que é o N, e o H, que é o hidrogênio. As bolinhas brancas são o hidrogênio e essa bolinha amarela, o nitrogênio. Um átomo de nitrogênio, 3 de hidrogênio, NH3, amônio. E aqui nós temos a molécula do metano, CH4, formado por hidrogênio e carbono. Nós temos aqui em cinza o átomo de carbono, né, ligado a 4 átomos de hidrogênio, CH4, certo? Essa foi uma das maiores contribuições do modelo atômico de Dalton, certo? Pois bem, mas o modelo de Dalton tinha algumas, vamos dizer assim, alguns erros. Ele não explicava alguns fenômenos que aconteciam, né? E daí foi que surgiu o outro modelo atômico, né? Depois do modelo de Dalton, que foi o modelo de Thomson, certo? Então temos aqui, na página 279, modelo de Thomson. Durante o século XIX, muitas experiências, descobertas e invenções visavam entender a natureza elétrica da matéria. Fenômenos de atração e repulsão entre materiais foram explicados pela existência de partículas com cargas elétricas positivas e negativas. Daí a maior falha do modelo atômico de Dalton. Ele considerava que a menor partícula, né, que existia da matéria seria o átomo e que ele seria indestrutível, indivisível, enfim. E não teria essa natureza elétrica. Por isso é que ele não conseguia explicar por que alguns materiais apresentavam características elétricas. Pô, se dentro do átomo não tem nenhuma partícula elétrica, não tem carga elétrica, como é que a matéria, né, ela vai exibir natureza elétrica? Essa era a maior falha do modelo de Dalton. E aí, a partir desta falha, né, que surgiu o modelo de Thomson, que será o tema da nossa próxima videoaula, modelo atômico de Thomson.